Já parou para pensar o tanto que a gente fica ressentido no nosso dia a dia? Ressentimento, está acompanhado aí de irritação. O que é o ressentimento? É aquela angústia, aquela mágoa que a gente guarda quando a gente recebe uma desfeita. Sabe quando o outro te critica, ou te ignora, ou te faz algum mal e você fica ali, a palavra é ressentido com aquela pessoa, magoado. E muitas vezes a gente não fala, a gente guarda isso pra gente. E como é importante a gente reconhecer que a gente se incomoda muitas vezes com isso. Só que como que normalmente a gente faz? Ou a gente vai com agressividade, parte para cima, ou também recua, não, eu sou uma pessoa plena, eu não sinto esses ressentimentos, tá tudo bem, mas fica ali remoendo aquela mágoa, né? Então, para lidar com ressentimento, é necessário muita firmeza, é necessário a gente trabalhar com perdão, sim, aquela palavrinha mágica que é uma opção, é uma decisão de vida. Só que perdão não tem nada a ver com estar conivente com a situação, concordar com o mal que alguém me fez. Às vezes a gente confunde, a gente acha que perdoar é aceitar tudo que os outros fazem e está tudo bem. E não é bem assim. Perdoar é a gente tratar com afirmação aquilo que a gente acredita. Só que a afirmação é diferente de agressividade. Tá bem? E o que eu digo então? Vamos lá. Como assim? Afirmação. É eu ser direto, é eu ser frontal naquilo que eu não concordo. Por quê? Porque eu não sou obrigado também a aceitar tudo, todo tipo de comportamento que me magoa. Mas nem por isso eu preciso também ofender a outra pessoa. Porque o que acontece, gente, é que todos nós somos seres humanos. Concorda? Ou não? E o ser humano, por si só, ele é imperfeito, ele tem falhas. Só que a gente tem falhas de comportamentos. Então, sim, a gente vai errar, as pessoas vão errar. E a gente pode sim pontuar, falar, olha, esse tipo de comportamento não foi legal para mim. Isso é ser afirmativo. Falar, fulano, isso que você falou, realmente eu fiquei ofendido, eu fiquei magoado. Mas perceba, eu estou trazendo a comunicação para mim, minha responsabilidade. Eu fiquei magoado. Não foi, você é ofensivo, você magoa as pessoas. Tá? E o que a gente tem o hábito de fazer muitas vezes? A gente generaliza o comportamento de alguém com quem a pessoa é. A gente, não, aquela pessoa é estúpida. A gente muitas vezes não separa o comportamento da pessoa. Porque alguém te ofendeu ou foi estúpido com você, em vez de você falar, olha, aquela pessoa teve um comportamento estúpido comigo e eu não gostei. E aí, se a gente tratasse só como comportamento e não generalizasse para a identidade da pessoa, como que seria eu ser afirmativo nessa situação? É chegar para a pessoa e falar, olha, esse comportamento que você teve, essa fala, nesse tom de voz, realmente eu me senti ofendido, me senti magoado. É possível a gente mudar isso? Você acha que existe outra forma melhor da gente se comunicar? Isso eu fui afirmativo, pontuei que eu não gostei, mas também sem acusar a pessoa, né, sem ser agressivo. E depois, gente, uma vez que eu também falei isso, vida que segue sem ficar remoendo. Porque é isso que acontece. Se a gente também não fala nada e fala, ai, não, eu perdoo todo mundo, a gente muitas vezes vai carregando essas mágoas. E o que a gente tem que reparar? Como que eu sei que eu estou entrando numa frequência também de irritação, de ressentimento com relação a os maus que as pessoas me fazem, ou pelo menos que eu interpreto que seja assim, ou as ofensas. Então, se eu começo a ficar também agressivo, ou querer justificar, ou querer apontar também as falhas do outro, é sinal que eu também estou entrando no mesmo parâmetro, no mesmo comportamento. Então imagina, a pessoa vai e fala para você assim, não, porque você está querendo aparecer, você está querendo se destacar aqui nessa situação e está fazendo isso só para chamar atenção. E aí você naquele momento, né, fica ofendido, magoado. E aí o que algumas pessoas fazem? Umas não vão falar nada, mas vão ficar ali remoendo. Isso é péssimo porque a pessoa vai ter que conviver com isso dentro dela até conseguir, né, se libertar desse sentimento. Outras vão começar também a entrar num outro mecanismo de acusar. Falar, essas pessoas invejosas que estão querendo me diminuir só porque são pequenas, só porque são infelizes e aí fica querendo diminuir os outros. E aí, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Quando eu falo isso, o que eu estou fazendo também?
Eu estou tentando diminuir o outro, chamando ele de infeliz, chamando ele de invejoso. Para quê? Para eu me sentir superior a ele. Ou seja, o mesmo mecanismo que o outro fez, né, para se sentir superior a você ou para te diminuir, você também está utilizando. E qual que é o caminho que a gente pode optar? O caminho é o caminho do amor, da compaixão. Então não é concordar com tudo que o outro faz, já falei isso, mas ao mesmo tempo eu perceber que eu posso sim manifestar algum ponto de vista meu, mas sem ofensa. E perceber o seguinte, gente, quando alguém fala isso com a gente perceber que quem está agressivo, quem está dessa forma, porque normalmente está precisando de ajuda. Vamos pensar sobre nós. Quando a gente está super irritado, quando a gente desconta muitas vezes, sabe, as frustrações que a gente carrega no dia a dia, as raivas que a gente carrega no dia a dia, e a gente desconta às vezes na pessoa mais próxima, às vezes num filho, às vezes na esposa, às vezes na mãe, no pai, simplesmente porque você precisava descarregar aquilo em alguém. Então, na verdade, quando você faz isso, qual que é a sua intenção? Será que é ofender as pessoas que você ama? Ou você faz isso porque você está precisando de ajuda, está precisando ali pôr isso para fora? Então, por qual motivo que quando essas pessoas também fazem isso com você, você vai acreditar que as pessoas são ruins ou que as pessoas estão fazendo para te prejudicar? Na verdade é porque elas não estão conseguindo lidar com elas próprias. Então, quando a gente percebe isso, a nossa visão muda. E quando a nossa visão muda, o nosso sentimento também muda. Porque em vez da gente entrar naquela mesma frequência do ataque, da mágoa, do ressentimento, da frustração, a gente entra no amor e da compaixão. Fala, uau, peraí, se essa pessoa está me atacando é porque de alguma forma ela está precisando de alguma ajuda. Ok, talvez você não precisa ser o responsável por ajudar aquela pessoa, mas você pode entender que no fundo é o problema dela com ela mesma. Tá? Se puder ajudar, melhor ainda, se você tiver recursos para isso, que lindo. Se não tiver também, mas pelo menos não precisa baixar a sua energia para poder justificar e se sentir superior, porque afinal somos todos iguais. A gente só é um ser humano. Tá? Então eu não acredito que Deus, ou ciência, ou universo, chame da palavra que você quiser, criou o ser humano, criou pessoas que são lixos. O lixo humano, não tem isso. Pessoas tóxicas. Não, ele criou seres humanos que têm problemas de comportamento. Assim como eu tenho, né, vários, inclusive. Se eu for mapear aqui, eu vou ficar... Isso aqui vai durar pelo menos uns 3 dias. Então, assim, a gente perceber que são só comportamentos. E quando a gente for pontuar, quando a gente quiser ser afirmativo com algo que a gente não gostou, lembrar disso. Apontar o comportamento da pessoa e não ofender a pessoa. Porque isso já melhora a nossa comunicação, a gente não necessariamente agride o outro e ao mesmo tempo a gente também se sente aliviado, porque também ficar guardando pra gente não adianta nada. Eu costumo dizer, né? A mágoa é uma má água, é uma água que a gente deixa aqui parada e ela vai apodrecendo, vai intoxicando o nosso organismo. Então é importante pôr para fora, seja dessa forma afirmativa, mas com consciência, ou às vezes também através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque às vezes a gente não consegue, né, naquela situação ser afirmativo, colocar tudo para fora. Também a gente pode aproveitar as nossas almofadas, a nossa caminha de vez em quando, pôr isso para fora, seja gritando, rindo, chorando, da forma que a gente quiser. Tá? Mas é importante também a gente aliviar isso. E eu falo muito sobre isso, sobre o ser humano ter comportamentos ruins, mas o ser humano por si só ele não é ruim. Né? Eu falo isso inclusive baseado no Enneagrama, no estudo da personalidade. Porque o que acontece? Quando a gente estuda as personalidades, a gente vai perceber isso, que cada pessoa tem uma característica diferente e tem o seu defeito. Tem aquelas... Vou chamar de defeito aqui, gente, aquelas características que a gente não gosta tanto, ou que a gente às vezes até se condena por isso. Mas na verdade não tem certo ou errado, não tem esse juízo de valor. Mas tem características que a gente não gosta tanto em nós. Então, quando a gente aprende a lidar com elas, a gente vai perceber que o ser humano ele tem características, tem personalidade, mas ele é um ser humano muito maior. Ninguém é escravo dos seus comportamentos. Anote isso aí. Nenhum ser humano precisa ser escravo dos seus comportamentos. Ele pode sim ter alguns vícios comportamentais,
mas ele é muito maior do que isso. Ele pode transmutar esse comportamento, ele pode optar por fazer diferente. Ok, outras vezes vai acontecer de eu não conseguir fazer essa opção. Na hora que vem meu inconsciente já me levou para aquele comportamento que eu não gosto. Mas muitas vezes a gente pode decidir fazer diferente. Então sim, a gente tem comportamentos ruins, a gente tem personalidade, mas a gente é muito maior do que isso. A gente tem uma essência aqui por trás. Uma essência de um ser humano que clama por amor, clama por compaixão e clama por ajuda. Porque é isso que acontece quando a gente começa também a ofender, magoar, né? Quando a gente começa a ficar ressentido, é porque no fundo, todos nós estamos querendo um pouquinho de atenção, um pouquinho de ajuda e a gente pode, é uma escolha, a gente pode levar esse olhar para o mundo. Um olhar de muito mais amor, de muito mais compaixão e de compreender que nem sempre as ofensas que eu recebo estão relacionadas diretamente comigo. Às vezes está muito mais relacionado com a própria pessoa que dirigiu essa ofensa ou essa desfeita do que necessariamente comigo próprio. Então vamos pensar sobre isso. Como que você tem tratado com essa situação? Será que você tem se desestabilizado e querendo ofender também ou mostrar que o outro errou? Ou você tem conseguido perceber que são apenas comportamentos ruins e que no fundo você pode até ajudar, dependendo daquela pessoa que te ofendeu? Sei que é meio paradoxal, mas quando a gente entra na linguagem do amor, faz todo sentido. Então, esse é o comentário. Fale o que você pensa sobre isso. Se concorda, se não concorda, pode falar também. Ninguém é obrigado a concordar comigo, não. Mas é importante eu saber como você pensa sobre isso. Até já.